O Brasil é um país extremamente contraditório. Tem o lado cor-de-rosa, que é a maior parada gay do mundo, tem uma associação brasileira de gays, lésbicas e travestis que reúne mais de 300 grupos, mas tem o lado vermelho sangue, que é representado pela homofobia, que é o racismo anti-homossexual, pela intolerância, pela violência. A cada 20 horas, nos últimos meses, um gay, travesti ou lésbica são barbaramente assassinados, vítima de um crime de ódio, o crime homofóbico. E a Bahia, lastimavelmente, ocupa o primeiro lugar no ranking de assassinatos no Brasil nos últimos 6 anos. O ano passado, em 2011, foram 28 gays e travestis e lésbicas assassinados no nosso estado. E esse ano, somente até março, começo de março de 2012, já são 11 casos. Bahia não rima com homofobia, deve rimar com alegria e com cidadania. É uma terra onde a maioria dos cantores e cantoras mais populares são infamados todos de jogarem água fora da bacia, né, de praticarem o amor, que não ousa dizer o nome, mas que ainda existe uma intolerância muito grande a ponto de muitos pais e mães dizerem: prefiro ter um filho ladrão do que viado, ou uma filha puta do que sapatão, o que é absolutamente inaceitável. Então eu considero que esse número elevado de assassinatos na Bahia, colocando o nosso estado e Salvador em particular, por 6 anos consecutivos no primeiro lugar do ranking de crimes homofóbicos, se deve, primeiro, pela violência generalizada na nossa sociedade. Uma cidade de 3 milhões de habitantes, que todo fim de semana mata de 20 a 30 pessoas, é uma barbaridade. Nós vivemos realmente o caos em termos de segurança pública. Então, os mais frágeis, os negros, as mulheres, os gays, são as vítimas mais vulneráveis. Segundo razão, eu acho que nós temos na Bahia um código de violência que se reflete, histórico, reflexo da escravidão, que se reflete no bullying nas escolas, na própria violência física que ocorre de vez em quando ainda, de professores, professoras batendo em alunos, alunas, a violência doméstica, pais que ainda espancam seus filhos e filhas, marido, companheiros que agridem suas mulheres, de modo que faz parte, infelizmente, dessa baianidade nagô, não é? A violência. E os homossexuais são uma das vítimas preferenciais. Quando o Grupo Gay da Bahia divulga anualmente o relatório de assassinatos de homossexuais, aliás, obrigação do Estado de ter esse banco de dados sobre crimes de ódio, e na sua falta é uma ONG que se encarrega desse trabalho, quando nós divulgamos há sempre um questionamento: será que todos os crimes foram cometidos pelo ódio contra o homossexual? Eu pergunto, quando as feministas divulgam o número de mulheres assassinadas no Brasil, se pergunta qual foi a motivação do crime? Ou quando os índios ou negros divulgam os índices de assassinato de negros e índios, não se pergunta quem matou, se foi um branco, se foi um negro ou um índio, e qual o motivo. A mesma coisa dos homossexuais. Os crimes contra gays, lésbicas e travestis, muitos deles têm uma homofobia explícita, assinada. Ou seja, o próprio assassino diz, ao ser depois confessar o crime, que matou porque não suporta gay. Matei porque odeio gay. Um deles falou exatamente assim. Agora, no mais das vezes, a sociologia e a criminalística e a vitimologia, que são ciências que nos ajudam na caracterização desses homicídios, não é, diz que crimes de ódio são fruto da chamada homofobia cultural. Ou seja, por que as travestis estão na pista? Por que elas se envolvem em drogas? Por que elas se envolvem em ilícitos? Porque a escola as expulsou, a cultura familiar as expulsou de casa. Outra razão para incluir todos esses crimes contra homossexuais no rol de crimes homofóbicos é a homofobia institucional. Recentemente, praticada pela presidenta Dilma, que vetou o kit anti-homofobia escolar, deixando de capacitar mais de 6 milhões de jovens para evitar o bullying, para ensinar o respeito à diversidade sexual. Então,
Quando um jovem gay é assassinado, ou quando um cometeu o suicídio, como aconteceu há poucas semanas no Espírito Santo, um rapaz de 11 anos, um menino, não é? Por quê? Porque na escola ele foi discriminado, porque os professores não tiveram acesso ao material contra a homofobia, de modo que todos os crimes contra homossexuais são decorrência ou da homofobia cultural, institucional ou individual. Quando o indivíduo tem um problema pessoal, que o Freud já explicava isso, em relação à sua própria homossexualidade potencial, e mata como uma forma de, com o sangue, lavar esse pecado. A gente fez um vídeo com uma pergunta que aí em si está estapafúrdia, porque é uma comparação entre coisas muito diferentes, que não tem nada a ver. Você prefere ter um filho viado ou ladrão? No caso de a homofobia ainda não ter sido criminalizada como o racismo, a pergunta que a gente faria é: você preferia ter um filho homofóbico ou ladrão? Entre um filho homofóbico, que pode levar até a morte de um inocente homossexual, e um filho ladrão, que pode ser preso por ter prejudicado, por ter invadido o patrimônio alheio, eu não quero nenhum, na verdade, porque ambos devem ser educados a serem cidadãos, né, a respeitar os direitos alheios ou a propriedade alheia.